estar aqui com vocês. Na realidade, eu estou aqui caí de paraquedas, apesar de estar fazendo parte do grupo, né? Eu ia levar minha sogra hoje, Santos, para uma viagem. A viagem não deu certo. Deus me deu livramento. E o Emerson me encontrou ontem na praça, falou, estou indo lá para o Radicais Sobrenaturais. Eu falei, rapaz, me leva. E graças a Deus eu estou aqui. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. E a gente vai compartilhar. Eu tenho um round de 30 minutos com vocês. Diga para a pessoa que está do seu lado, ele não vai te aliviar em nada. Diga para outra pessoa, ele não vai te aliviar. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque se você propõe em seu coração a vir num evento que provoca o teu espírito, eu não sei o que, é que você vai fazer depois que você sair daqui. Porque você não precisa ser radical e sobrenatural aqui. Você não veio esse final de semana para fazer loucuras aqui, para ter atitudes só aqui dentro da igreja. Você vai ter que ser radical e sobrenatural na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Já não é mais um momento, é um estilo de vida. Ou você escolhe fazer aquilo que Deus está tracionando você para fazer, ou velho, cai fora, velho, vai assistir novela, ainda dá tempo. O céu é feito para cabra macho ou mulher rendeira. Não dá para ficar meio termo hoje. Eu queria trazer para você uma palavra assim, bem tranquila. Talvez eu vou trazer para você uma novidade. E a gente não precisa ouvir novidade. Eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que você responda com toda a sinceridade do seu coração. Quem quer ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Você tem certeza? Eu vou perguntar de novo. Quem quer ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus fala e não há obediência, a palavra dele se transforma em juízo. E é por isso que tem muita gente rebentada até hoje, Santos. Você vem para um evento como esse, você vai sair daqui cheio de palavras. O que você vai fazer com isso, cara? Ou você se transforma num radical e vive no sobrenatural. Quando o sobrenatural na sua vida for natural, aí você está entrando nos parâmetros de Deus. Eu vou lhe provocar essa noite com um texto bem conhecido, para você ver que muitas coisas a gente passa desapercebido. Mateus 14 diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Diga comigo, muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu vou pegar o mesmo veio que o Santos está pegando e que o Emerson pegou sobre chamado. Há uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. O comissionamento, depois do chamado, ser do posicionamento que você toma. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Quantas pessoas você chamou para vir no Radicais Sobrenaturais? Mas se você está aqui, Deus vai fechar a porta e vai lhe rebentar o que Ele puder. Ele vai lhe entalhar da forma que Ele quiser. Porque enquanto nós não fomos quebrados as nossas estruturas antigas, e tudo aquilo, escute só o que eu vou te falar, e tudo aquilo que você construiu com o seu braço, esse final de semana vai ser quebrado. Porque Deus, Ele precisa construir na mentalidade dEle, na base dEle, do jeito dEle. Amém. O que vai credenciar você ser escolhido para alguma coisa, é como você se porta com aquilo que Deus te fala. O posicionamento que você toma. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Posso então soltar aqui então? Você não foi ungido com óleo de freio. Então solta o freio de mão aí do teu espírito. Você tem que andar na velocidade do espírito. O espírito quer dar velocidade a você. Por isso que o Radicais Sobrenaturais existe. Eu entendo assim, viu, Santos? É para dar velocidade nesse tempo chamado hoje. Eu vou caminhar em alguns textos só para você entender. O livro de Juízes, ele é marcado por grandes nomes. Eu vou andar com você até o
capítulo 7, talvez aí. Eu vou pedir ajuda à turma que está com Bíblia aí para me ajudar nos textos, para me ver. Muitos são chamados. Lá em Juízes 7, nós conhecemos a tão conhecida história de Gideão. Se você for ver o livro de Juízes, você vai ver nomes que começaram a se despontar desde lá do início. E tem algo que me chama a atenção, e essa seria a visão que eu quero chamar a você. Axa casou com Otoniel, que era sobrinho de Caleb. E abra sua Bíblia, por favor, em Juízes. Juízes 1:14. Certo dia, quando o casal morava na sua casa, Axa insistiu com Otoniel. Ele disse ao pai dela mais um terreno, mais um presente de casamento. E desceu do jumento que estava montado para falar com seu pai a esse respeito. O pai perguntou: o que posso eu fazer por você? Ela respondeu: gostaria de receber outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero que tenha uma fonte de água. Na sua tradução, diga o que aí? Quero que tenha uma o quê? Diga comigo fonte. Diga comigo fonte. O radicais sobrenaturais é uma fonte que Deus ele abriu na sua vida para jorrar coisa do Espírito. Essa menina, ela teve uma ideia, ela teve um desejo do pai, ela se casou. Mas o pai só deu terra seca. Talvez o seu pai espiritual, ou talvez a região onde você foi entalhado na vida espiritual, não tenha proporcionado para você coisas do Espírito. E a primeira ação dessa menina, e uma mulher na Bíblia quer representar a igreja, ela pede ao pai um terreno onde tem fonte. E o livro de Juízes, ele é marcado por nomes. Quem não conhece a Débora? Quem não conhece Baraque? Cântico de Débora. E muitos outros nomes que eu não vou me ater a eles aqui. Mas uma coisa me chama a atenção no capítulo 3 de Juízes. Abra sua Bíblia em Juízes 3. E leia 1 e 2 para mim. Quem está achando rápido aí? Para mim chegar no 7. Eu não vou passar 1, 2, 3 e 4. 1 e 2. Alguém rápido lê para mim com voz audível. As nações que Adonai permitiu continuarem na terra, para que pusessem à prova todo o povo de Israel, que não conheceu nenhuma guerra com Canaã. O propósito de Adonai era tão somente treinar na guerra essas gerações de Israel, que nada sabiam sobre esses conflitos. Nós estamos numa geração que está vivendo conflitos. Conflitos de identidade, conflitos de quem são. Então Deus ele suscita, ele deixa alguns inimigos ainda estabelecidos na igreja chamada hoje, para que fossem treinadas. E na tradução dela, a geração, na minha tradução diz os jovens. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O que que Deus está tracionando você? Eu fico imaginando até onde Deus vai permitir que a igreja seja treinada, o jovem seja treinado, ainda pelas coisas espirituais e em especial pelo inimigo. Hoje você luta por tudo quanto é coisa. E na sequência do texto, na sequência do livro, nós encontramos um jovem chamado Gideão, que não tinha identidade. E se você for olhando, folheando a sua Bíblia aí, você vai ver que no versículo 6, o anjo aparece a Gideão. Diga comigo, o anjo aparece a Gideão. Esse mesmo anjo apareceu no capítulo 2 de Juízes e começa a corrigir Israel. O anjo, ele tenta acertar a vida de Gideão, tenta trazer Gideão a um propósito que ele não enxergava. Gideão está malhando trigo no lagar, você já sabe essa história.
E eu aprendo uma coisa aqui, Deus ele vai começar a consertar a sua vida, a sua identidade, para que você leve outros a ter a mesma experiência. Não falta, a igreja não tem falta de experiência, santo. Não tem falta de experiência. A igreja nunca viveu tantas experiências espirituais. O que nos falta é saber quem nós somos. E o anjo chega para ele e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele, cheio de razão: se eu sou assim, por que meu povo está desse jeito? Cara, Gideão cansou de perder. Ele começa a descarregar para Deus as lamúrias dele, as perdas que ele teve. A alma de Gideão estava só ferida. E o Senhor dá uma palavra para ele. Assim como você está recebendo palavras de avanço de Deus. Você não pode reclamar que Deus ele não está falando com você, está incentivando você a tomar um posicionamento. Porque eu aprendo uma coisa aqui, pastor: não dá para eu guiar pessoas se eu não tenho identidade. Quem não sabe quem você é, não pode guiar outros. Um cego guiando outros cegos cairão no buraco. Eu só vejo um cego guiando o povo é Jó. É um pastor que tem lá em Conquista que quem ungiu foi santo. O cara que ungiu um cego, um pastor cego. Só santos mesmo, né? É. Então, Deus ajusta primeiro Gideão, para que depois desse uma missão para Gideão. Tem uma coisa que está ardendo aqui no meu coração. Quando eu entrei na igreja, eu vi esse cacho de uva. E eu sei que o desejo do pastor e da pastora é um crescimento. E eu sei que o desejo que você está me ouvindo aí, mesmo que você não resida aqui na cidade, você seja de outra igreja, todo mundo quer crescer. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus só vai dar o crescimento com a consciência de cuidado. Se você não tiver a sua igreja com a consciência do discipulado, de cuidar de paternidade, para que Deus vai dar crescimento? Deus não gera filhos órfãos. Cantares 8:8. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seio. O que se fará quando chamar em casamento? Deus não vai gerar filhos numa igreja menina, imatura. Não é pedófilo o papai do céu se relacionar com a criança. Há uma diferença muito grande na Bíblia entre ser menino e ser criança. Eu não posso entrar nisso agora que eu não tenho tempo. Tem muita gente que é menino, imaturidade. Criança é dependência. Dou um exemplo. Se ele correr, como é que é o nome dele? Edai Caleb. Caleb, correr aqui e tal, e fazer e tal aqui, todo mundo ia entender porque é uma criança, é um menino. Mas se o Santos estivesse aqui fazendo isso, voltando e tal, rapaz, aquele cara é um menino. Atitudes infantis. Uma definição de atitudes infantis é um comportamento que não é próprio à idade. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: você não pode mais ter comportamento de menino, de menina. Porque Deus não vai gerar em você. Você tem que ser criança na dependência. Então, criança, menino é que dá calundu. Menino é que quer brigar pelas coisas. Pega um brinquedo aqui e jogue no meio para você ver o que as crianças, que os meninos fazem. Pare de brigar com o microfone, querido. Pare de brigar com posição. Pare de dar calundu com seu líder. Coisa de menino, imaturo. Gideão tinha um problema. E Deus, para dar uma missão para o cara, tinha que ajustar o cara. Assim como você está sendo ajustado aqui nesse final de semana. Então para de fazer bico. Meu Deus! Ou você come aquilo que Deus está tentando fazer com que você coma, para você crescer, ou você vai ficar no leitinho. Porque a igreja lá de 1 Coríntios 3 tinha tudo o que um pastor queria. Tinha 12 sobras. Aí Paulo fala: não pude vos falar como adulto, porque vocês são crianças. Eita Deus! Leite eu tive que criar vocês. Para com isso, velho. Acorda para a vida. Diga para você, irmão, acorda para a vida. Quem tem promessa de Deus, diga amém. Mas em Gálatas 4, do 1 em diante vai falar: em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo. Mesmo que seja senhor de tudo, ainda está na mão dos tutores.
Você quer, tem promessa de Deus na sua vida? Amém. Então cresça para você receber. Aleluia! Porque para a criança não se dá poder, se dá responsabilidade. A igreja até hoje tem responsabilidade, mas poder. Pega aí o seu salário de R$ 1.500 e dá para o seu menino de 12 anos cuidar dele. Ele vai comprar logo um Xbox, ele vai comprar um celular da última geração, vai detonar com tudo. Porque a mentalidade dele não é administrativa. Tem promessa de Deus na sua vida? Então cresça. E Gideão sai nessa perspectiva. Aí, eu vou entrar no texto agora. Abra a sua Bíblia e me acompanhe aí. Em Juízes 7. Cadê a plaquinha dos 10 minutos? Já esgotou já? Você me dá um grito aí, Santos. Quando eu for parar, eu paro. Uma vez eu estava com pressa, eu fui cortar o cabelo, mas estava com pressa, eu falei, quando der meu horário, você para. Eu só fiquei com a metade do cabelo cortado. É que funciona assim. Jeroboão, isto é Gideão, e o exército de Israel partiram de madrugada e acamparam junto à fonte de Herode. O exército dos medianitas estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. Disse o Senhor a Gideão: você está com gente demais para que eu entregue os medianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os medianitas, para que o povo de Israel não se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve vitória sozinho. Mande embora do monte Gileade todos os medrosos e os que estão apavorados. Eu vou até aqui. Diga comigo, fonte. Fonte. Diga comigo no fonte. Fonte. Você sabe qual é o grande questionamento e o grande conflito de quem está tendo informações e está rompendo no espírito? Eu te falo. É o que eu vou fazer com o que eu estou recebendo. Aí você já sai daqui achando que é o super. E você começa a atropelar o seu chamado, a atropelar aquilo que Deus ele tem para você, porque você acha que você já sabe. Então o grande conflito hoje numa igreja é eu não tenho oportunidade. O cara quer ter oportunidade em tudo. Ele não quer ter um nível de discipulado, ele não quer colar com o líder, ele não quer desenvolver uma maturação na palavra. Aí Deus ele fala assim, leva 32 mil para a fonte. Todos estavam na fonte. Diga comigo, todos estavam na fonte. Da mesma forma que você está. Todo mundo aqui está tendo acesso à palavra, amém? Amém? Então você não pode falar que você não teve a oportunidade de ter um seminário. Você não pode falar que você não teve pessoas que se disporam a ensinar você por um custo baixíssimo. Algo que vai mudar a sua vida. Aqui eu não estou falando, queridos, de filhos de espartanos que já nascem na guerra. Aqui eu estou falando de 32 mil de pessoas comuns, como eu e como você. E Deus, para não ser injusto, manda todo mundo ir. Desce todo mundo na fonte. Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele escolhe alguns. Muitos são chamados. Os escolhidos. Bendito é aquele que tu chama para perto de ti. Isaías 65, se eu não me engano, versículo 4. E agora todo mundo está na fonte. Aí Deus fala assim, olha, não, manda os medrosos e os covardes voltar para casa. Cara, não dá para ser radical e andar no sobrenatural com medo. Está escrito, o amor lança fora todo medo. Se você tiver medo de fazer renúncia, volta para casa. Dá tempo ainda, não dá? Dá tempo. Se você é tímido, não tem coragem de andar no Espírito e falar assim, olha, eu vou fazer uma escolha radical. Eu estou falando para as meninas aqui, quando Deus me fala uma coisa, eu falo. Eu quero saber do seu relacionamento, se você tem condição de renunciar ao seu relacionamento.
papai. Eu estou falando para os meninos aqui. Eu estou falando para os meninos aqui que tem ministério de música. Se por um tempo Deus pediu o seu instrumento. Ezequiel 44, versículo 10. Mas os levitas que se apartaram do Senhor, eles carregaram sobre si a sua iniquidade. Aleluia. João 9:31. Deus não ouve oração de quem é impuro. Você acha que no seu pecado você vai errar uma nota, você vai desafinar? Você vai cantar bonitinho, você vai tocar bonitinho, mas só que o seu dom não vai frutificar, velho. Aleluia! Aquilo que vale mais não é o seu dom, é o seu caráter. Yeah! No Radicais Sobrenaturais é assim. Você está sendo tracionado para a santidade. Posso continuar? Eu falei que eu não ia aliviar você. Agora você fica com um discurso. E lá em 2 Crônicas 7, 12, 2 Crônicas 12, do 9 em diante, vai falar dos escudos de ouro que o rei mandou fazer. E quando os escudos de ouro levantava, o rei entrava. Roubaram os escudos de ouro e fizeram escudo de bronze. O que eu quero dizer com isso? Tentaram fazer um facsímile ou uma cópia fajuta. No radical sobrenatural que você vai andar e você quer andar, não dá para fazer cópia, não dá para fazer facsímile, não dá para ficar com coisa que não seja original. Ou você é ou você não é, querido. Jesus vai entrando em Jerusalém e tem uma figueira, de longe ele só vê folhas e não tem frutos. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, não dá para viver mais de aparência. Ou tu recupera teu escudo de ouro, diga para ele, ou o rei não entra. Porque quando o rei entrava, os escudos de ouro eram levantados e fizeram escudo de bronze. Fizeram uma mentira. E quem sabe o que é verdadeiro ou não é ele, velho. Não dá para dar um jeitinho com ele. Resultado, quantos foram embora? 22 mil. Porque muitos são chamados. Aí Deus fala assim, é muito ainda. E onde tem muita gente tem questionamento. Josué 3, do 9 em diante, a travessia do Jordão, Deus dá uma ordem a Gideão, fala assim, olha, a arca vai na frente com os sacerdotes, contudo há de uma distância entre vocês e o povo. Líder, ovelha que questiona, nunca vai ver o sobrenatural de Deus na vida. Ou você é uma ovelha ou um líder que se submete ao seu líder, acredita na visão que ele tem, e se você discordar da visão, ajude ele a enxergar o que Deus tem, mas não se impondo posição. Senão você está fora, velho. É fora. Amém. Fica 10 mil. Aí papai fala assim, olha, eu vou escolher o texto, eu vou escolher quem vai ficar ou não. Quem escolhe você é ele. Quem te chama é ele. Então diga para a pessoa que está do seu lado, o meu inimigo não é você. Por que o pastor escolheu ela e não me escolheu? Por que citou o nome dela e não citou meu nome? Aí, ó. Resultado, Deus faz um teste, diga comigo, um teste. E ele faz um teste na fonte, diga comigo, ele faz um teste na fonte. Todo mundo continua na fonte. Todo mundo continua aqui. Aí fala assim, manda o povo beber água. Os que se abaixarem e lamberem a água com a língua, esses ficarão fora. Eu perguntei por quê. Porque lamber a água, o texto fala como um cão, esse você botar para fora.
Por que lamber a água como um cão? Está escrito, os cães ficarão de fora. E aquele que lambe a água com a língua é o que usa mais a língua do que qualquer coisa. Já sabia que na igreja tem um ministério da língua? É os da casa de Clói. Dá notícia de tudo. Você que até agora só tem usado a sua língua, velho, você está fora. Larga de falácia, larga de querer cantar vantagem naquilo que você não é. Ou você tem uma atitude radical, sobrenatural, não adianta você ficar falando. Você vai sair daqui, foi uma bênção, e não muda de atitude, não adianta nada. Os que meterem a mão na água, eu estou andando para ser rápido. Os que meterem a mão na água e levar na boca, esse fica. Por quê? Quantos dedos eu tenho aqui? 5. Quantos ministérios são? 5. Deus vai usar os 5 ministérios na sua vida para que você beba água na fonte. É usar as mãos. Não adianta você ficar dando tapinha no ombro do seu pastor, das pessoas. Pode contar comigo e não meter a mão na massa. Não adianta, velho. Você foi feito para frutificar. Tem que se envolver. Aquele que se envolve na fonte. E qual o critério de Deus para escolher então? Diga comigo, qual o critério? Eu vou responder para você. Posicionamento. Deus escolhe você pelo seu posicionamento. Todos estavam na fonte, sim ou não? Sim. Todos se ajoelharam, sim ou não? Sim. Você pode até estar na fonte, você pode até estar de joelho. Mas vai depender de como você se envolve na fonte. Ficaram quantos? Ficaram 300. Todo mundo fala dos 300 de Gideão. A coqueluche, ou ápice da vida do texto sobre Gideão, são os 300, os grandes vencedores. Diga para a pessoa que está assim, você está equivocado. O que diz na sua Bíblia aí? Em Juízes, versículo 27. O que diz aí na sua Bíblia? Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus 10 Termina de ler. servos e fez o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, tendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Meu pastor São, vou te falar uma coisa. Você não precisa de 300, você precisa de 10. Antes dos 300 tinha os 10. Eram 10 que estavam com Gideão e detonou o altar de Baal. Se ele encontrar 10 aqui que tem uma ação sobrenatural, que queira ser radical, já dá para destronar um principado de uma cidade. Mas talvez o pastorzão fale assim, poxa, 10 é muito. Eu não tenho 10 líderes. É complicado, Helder. Abra sua Bíblia, Levítico 26, eu já estou terminando. Alguém leia, fique de pé e leia para mim. Levítico 26, versículo 8. Pera. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. 10 não dá não, pastor? Então eu estou te falando. Vamos diminuir a conta. 5 de vós perseguirão quantos? 100. Então eu só preciso de 5. Mas pastor, está complicado. Profeta, 5 ainda está muito. Ainda está difícil com esse povo. Deuteronômio 32, 30. Vê porque quis. Hã? Termina aí, ó. Não, vou correr aqui, peraí. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2, porém, em fuga 10.000, a não ser
Obrigado. Que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado. Então, 32 mil, baixou para 10 mil. De 10 mil, baixou para 300. De 300, baixou para 10. De 10, baixou para 5. Agora são 2. O pastor e a pastora já servem. Hã? Serve ou não serve? Serve. Mas ainda eu quero apertar mais um pouco. Abra sua Bíblia em Isaías. E eu já termino agora. 60, 22. E aqui eu vou deixar o pastorzão ler agora. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso ao seu tempo. O menor. Ele só precisa de um pequeno, doido bastante, para ser radical e andar no sobrenatural. Ele só precisa de um. Tudo começou com um. Então você não está com essa bola toda não, querido. Não acha que você é a solução, é a palmatória do mundo, não? Todo mundo está na fonte. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Você não pode reclamar que você não está na fonte. Você não pode reclamar que você não está tendo oportunidade. Como Deus vai te escolher, é como você se porta diante dele, o que ele fala para você. Eu vou embora daqui a pouco, eu e Emer. Depois eu vou procurar saber do profeta Santos se pelo menos um aqui, ficou doido bastante para falar: Santos, cara, eu quero me enfiar nesse negócio. Eu quero pirar o cabeção, eu quero endoidar, eu quero pinar, eu quero ficar aleluiado. Ele só quer um. Ele só precisa de um. Com Isaías foi assim, com Jeremias foi assim, com Daniel foi assim. Quem sabe ele te encontra essa noite. Quem sabe ele acha você essa noite. Não adianta você só estar na fonte. Eu queria ter tempo para falar sobre um pouquinho sobre fonte, para lhe arrebentar o restinho que ficou. Hã? Você me dá mais 10 minutos? Pode terminar, vou pegar. Hã? Ele disse que não vai pregar mais não. Então eu vou deixar para outra oportunidade. Posso ir? Eu vou lhe explicar o que é fonte. Você está mais preocupado hoje com a bênção do que com o propósito. Eu provo isso para você. Deus é um Deus de propósito. A igreja que não entender que ela está mais, que ela precisa entrar no propósito de Deus, no propósito profético de Deus, ela vai perder muita coisa. Textos? Vamos lá. João 4, mulher samaritana. A mulher samaritana, ela vai para onde? Buscar água onde? Diga comigo, fonte. Jesus, cansado, para em Samaria e para na fonte. Até Jesus teve que descansar na fonte. E ela pega o seu cântaro e vai buscar. Só que a menina, ela tinha uma mentalidade. O que acontecia nas fontes comunitárias? Os viajantes passavam e pegavam água na fonte. E a fonte era o lugar de criar oportunidades para solteironas. Já pensou, ela está lá com o cântaro dela bonito e passa um viajante todo pousudo, tipo Brad Pitt, e olha para ela, ele olha para os dois, ela se armou. A fonte tinha essa característica, as pessoas passavam. Tem gente que vem para a igreja para tentar criar oportunidade. Tem gente que está pensando em criar coisas na igreja que não é um propósito de Deus. Querida, se você vem para a igreja atrás de um marido, Isaías 54, versículo 5, o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o nome dele.
E eu vou te provar que aquela menina tinha mais necessidade. Ela foi buscar alguma coisa. A palavra diz assim, olha. Você está pensando que eu esqueci de você, marmanjo? Me segura aí. Hã? Você que é irmão metralha atirando para tudo quanto é canto, velho? Aquela mulher foi buscar água. Diga comigo, ela foi buscar água. A palavra de Deus diz assim, olha, o meu povo fez duas maldades. Deixaram a minha fontes de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Cisternas rotas não é igual à cisterna que a gente conhece hoje. Cisterna hoje, aqui no nosso tempo, brota água. Amém? Lá naquele tempo não era para reter água. Aquela mulher ia buscar 3 vezes água no dia, no mínimo. Tem gente que quer fazer cisterna para não vir buscar na fonte. Essa semana eu já orei demais. Essa semana eu já jejuei demais. Essa semana eu já li a Bíblia demais. Eu vou ficar com o que aconteceu no culto de domingo à noite. Crente comedor de ceia. Cava cisterna. Jovem que só vem sábado à noite no culto dos jovens porque dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Para com isso. Aquela menina foi buscar água porque era uma necessidade dela. E ela encontra quem? Jesus. Encontrou a fonte. E eu vou contar para você um testemunho pessoal em 2 minutos. Eu tinha um consórcio de moto que eu precisava. Eu estava liso igual uma garrafa, sem dinheiro. Eu falei, Deus, esse mês tem que sair um consórcio morte súbita, porque eu preciso pagar um bocado de coisa. Aí tive a brilhante ideia, Santos, de fazer 7 dias de jejum. Uau! Cara, primeiro dia de jejum, peguei aquela filipetazinha, né? Apresentei aos céus na minha tenda. Deus, abre. Segundo dia, mais fervoroso ainda. Eu sei que o meu Redentor vive e por certo se leva. Ainda usa a palavra, né, velho? Aí no terceiro dia, que já estava um buraco dentro, lá para as 4 horas da tarde, dentro da tenda, me ajoelhei, peguei aquele papelzinho com um número e levantei aos céus. Ele falou assim: você quer água? Você só quer sua necessidade? Você tem a fonte e você só quer a água. Você só quer sua necessidade. Você só quer me usar para sua necessidade. Quem tem a fonte tem água todo o tempo, mas quem tem a água não tem a fonte. Você só está atrás da sua necessidade? Antigamente você vinha buscar água em mim porque você precisava de mim, da minha presença. Agora você está me usando para eu abrir portas para você? Se você quiser água, eu vou te dar água, mas você vai voltar de novo a pedir, porque você é um eterno insatisfeito. Eu rasguei o papel, falei, eu quero isso não, pai. O que é 5 mil reais cada vez? 5 mil reais? Pagar juros? Acabou o jejum na hora. Motivação. Aquela mulher foi água. Ela encontrou a fonte. E vou provar que ela tinha necessidade. Depois que o Senhor fala da fonte dentro dela, em João 4,14, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, ou fontes de água viva, ela deixa o cântaro no lugar e vai pregar para o povo a necessidade de água. Ela tem uma resposta na vida dela. Falei dos 5 maridos que ela tinha. Pessoal, que eu esqueci? Não. Quais são os 5 maridos? São 5 mistérios. Quando você começa a casar, mistérios que você fica. Eu preciso ser aquilo, preciso ser aquilo outro. Você se esquece da fonte e casa com um. Você não pode se casar com um que é adultério. Quem tem a fonte não precisa de título, você já tem a função.
Você tem 5 maridos, o que você tem não é teu. Tem muita gente equivocada com o ministério. Um dia eu falo sobre isso. E nós estamos falando sobre chamado, né, gente? Você fica envolvido com o ministério, com o título que lhe deram. Eu pergunto, quanto pecado esconde atrás de um título? Eu não sei quantos. Eu sei que é o bastante para te matar. Aquela mulher tinha 5 maridos e estava procurando mais um. São 5 ministérios que um dia você vai querer ser semi-querubim. E ela deixa o cântaro e se transforma na maior missionária. Porque Jesus, ele é um homem de propósito, não é só de necessidades. Ele não quer suprir só as suas necessidades. As suas necessidades serão supridas dentro do propósito dele. Porque está escrito, nunca vi um justo mendigar o pão, nem ele nem a sua descendência. Ele dá os seus quanto dorme. Você estando no propósito, ele vai suprir você. Mas um texto isolado é heresia. Então bora para João 5. Jesus vai a Jerusalém. E tem um homem no tanque, diga comigo, tanque. Era uma fonte chamada Betesda. E diz o texto, se você quiser acompanhar aí, que ali jazia uma multidão. Jesus não entra pela porta dourada, entra pela porta das ovelhas. Jesus dá um 1-0 em todo mundo. Dá um perdido em todo mundo. E porta das ovelhas não era porta para homem. Era porta para ovelha entrar. E a palavra diz que ele entra pela porta das ovelhas. E quantos pavilhões tinham naquele templo? 5 pavilhões. Diga comigo, 5. Parece, sabe o que? Os 5 maridos da mulher. Vocês estão entendendo o mistério aí? Aleluia. E eu vou te explicar o que acontecia nas fontes. As ovelhas entravam pelas portas das ovelhas, eram lavadas naqueles tanques para fazer o sacrifício. E num desses tanques jazia uma grande multidão. E a palavra jazia quer dizer pessoas que já estão mortas, que já foram. Então aquelas pessoas não eram contadas mais. Eram pessoas que para a sociedade já estavam mortas. Aquele homem tinha 38 anos, diga comigo, 38. Que jazia naquele lugar. Ele tinha uma necessidade, diga comigo, ele tinha uma necessidade. Naquele tempo, o anjo só descia uma vez no movimento da água. Diga comigo, movimento da água. Movimento da fonte. E ele falou para Jesus, olha, toda vez que tem um movimento, alguém vai diante, vai na minha frente e entra, e eu fico para trás. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ficar esperando ter relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, mudar a sua vida só em movimentos, você não vai ter nunca na sua vida. Jesus, ele não é um cara, não é aventureiro. Jesus não é um mágico, ele é um construtor. Eu não quero aqui estar produzindo em você prazer, eu quero estar produzindo em você intimidade com ele. Os radicais sobrenaturais. Oba, domingo que vem, pastor, qual é o movimento que vai ter? Querido, não fique esperando o movimento. O movimento passa. O que vai mudar a sua vida é um relacionamento com ele. Só intimidade gera. O anjo vinha uma vez por ano. Quando Jesus nasceu, aquele cara já estava lá há 5 anos. Aí Jesus fala assim. Jesus poderia, como filho de Deus, falar assim, olha, ô anjo, em vez de você vir uma vez por ano, vem logo aí para resolver o problema do rapaz. Jesus só deu uma... Escute essa. Ele estava na fonte tendo uma necessidade de ser curado. A fonte se aproximou dele e se apresentou a ele. Repare que Jesus botou ele na água. Jogou ele na água. Jesus mexeu a água. Jesus só deu uma palavra. O que você precisa é só de uma revelação de Jesus na sua vida. O que você precisa é só de uma palavra de Jesus na sua vida. E a palavra de ordem é: seja radical e ande no sobrenatural. Não se conforme com o seu estado agora, porque Ele não está preocupado em suprir suas necessidades, porque Ele não é um supermercado. Você não é um consumidor de bênção. Você é uma pessoa de destino.
E como uma pessoa de destino, você pode dar destino a outros. Amém. Essa é a proposta do Radicais Sobrenaturais. É trazer a sua identidade do reino. É mostrar para você que Deus tem muito mais para você do que você imagina. Enquanto você está me ouvindo, você não sabe a batalha espiritual que acontece no mundo. Você não sabe. Porque muitos são chamados. Para escolher. Isso. É como você vai se comportar na voz do Espírito. Está de pé? Eu encerro. E agora eu encerro mesmo. Vixe, 9 horas, o cara quase 1 hora e meia. Agora eu encerro. O celular dele vai te dar uma notícia. Pergunta para a pessoa. Você vai agora. Você sabe qual é o grupo que mais cresce? O grupo dos desviados. Existe mais pessoas desviadas do que pessoas dentro da igreja. Você sabia disso? Não? Então vou lhe dar 3 grupos de desviados. O primeiro é que ouviu a palavra e não conseguiu se sustentar. Aquele que foi plantado a semente, mas alguma coisa comeu. Eu estou tendo certeza do que eu estou falando. Tem alguns que a semente não frutificaram pela dureza do seu coração. E vai chegar um momento em que Deus vai tracionar você para o centro da vontade dEle. E você vai tomar uma decisão de ser aquilo que o Senhor determinou que você fosse. Amém. Diga para mim, primeira classe de desviados. Segunda classe, diga comigo, segunda classe. São aqueles que estão dentro da igreja, mas que estão cometendo pecado. É aqueles que vêm tocar, que têm ministério e continuam errando. São aqueles que não tomaram a consciência que precisam ter um posicionamento e mudar de vida. Você continua na igreja, continua no ministério, mas cometendo os mesmos pecados que qualquer pessoa do mundo. Você sabe por que tem tanta gente desviada? Porque falta referencial dentro da igreja. Qual é o conceito que as pessoas têm na sua rua de você? Qual é o conceito que as pessoas têm da sua vida espiritual? Para ser igual a você, ela quer ficar na igreja ou quer ficar fora? O segundo grupo não vai errar nota, não vai desafinar, está escondido atrás dos dons, mas chegará um tempo que na presença dele todo escudo de bronze cai. Não tem como ficar mais. Deus vai começar a expor pecados na igreja. O altar é só a plataforma. Não estou falando da plataforma aqui. O altar é dentro. Eu estou falando que você precisa tomar um posicionamento, senão você vai estar na fonte, vai estar ajoelhado, mas não faz aquilo que o Senhor está falando para você fazer. Glória a Deus. Ah, é demônio, demônio nada. É caráter. Toma vergonha na tua cara e mude de vida. Tem nada de demônio. E o terceiro grupo de desviados. Escrito em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, diga comigo, ele é o caminho. E se você não está no propósito, você está desviado. O caminho é constante. O terceiro grupo são pessoas que não sabem qual é seu lugar no reino. Não sabem qual é seu propósito. Estão andando de um lado para outro, dando trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Ah, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Querido, não dá para ficar mais assim. Santo me deu uma palavra que mudou a minha mentalidade. O dia que eu fui conversar com ele em Tapetinga, ele falou assim, Helder, preciso de gente que está perto de mim para trabalhar no Radicais Sobrenaturais, que não sabe quem é. Eu preciso de pessoas definidas.
A igreja precisa de pessoas definidas. Mas eu não sei, você está pecando por você não saber. Nem sempre é fácil entender o que Deus quer da nossa vida. E eu quero desafiar os 3 grupos. Eu não vou chamar 1, 2 e 3 para você não se expor. Mas se você encaixa nas 3 características, talvez você ouviu a palavra, não desceu no seu coração, você não conseguiu se firmar, e você precisa tomar uma decisão, e você vê, caiu aqui, na sua opinião de paraquedas, que o Senhor chamou você para o seu destino profético. E você precisa se conciliar e tomar posição. Eu quero que você venha para frente. Se você tem um pecado na sua vida, que você não consegue se livrar dele, você consegue 1 dia, 2 dias, 1 semana, mas ele está te vencendo, e você quer mudar de vida, a primeira atitude radical que você tem que tomar é entrar no sobrenatural de Deus e falar: Deus, rebenta tudo que for necessário, mas eu quero romper com esse pecado, eu quero romper com essa cadeia que me prende, porque eu não quero estar mais na tua presença. E o terceiro grupo é aqueles que não descobriram ainda qual é o chamado de Deus na sua vida. O mundo é feito mais de perguntas do que de respostas. Talvez você tenha idade madura e você até hoje não sabe por que você está aqui. Por que Deus te chamou? Você precisa estar na direção do propósito dele, senão você pode estar desviado. O que é o desvio? É sair do caminho original. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: você é uma pessoa de propósito. E quando tem um propósito, ele financia tudo. Eu não vou tomar mais tempo, enquanto o santo está solando aí, ou cantando. Eu não sei, do meu eu e meu orgulho, deixe comigo se misturar. Umas águas do rio, então subirei, como na mão. Cadê o Ministério Louvor? Me ajude aqui pelo menos. Quem é que canta aí? Gente, não fica olhando para mim não, cantou aqui, pelo amor de Deus. Olha a fonte. Corre para a fonte. Enquanto eles falam e cantam, eu quero que você saia do seu lugar. Eu não vou ficar ministrando na sua vida o tempo todo, porque um soldado, ele sabe o que ele precisa fazer. Eu aqui também não estou rotulando você, o que você precisa. Tira esse negócio aqui também. Você precisa se envolver na fonte, mergulhar na fonte. O que você precisa é isso. Porque muitos são chamados e falam assim: Deus, eu quero ser achado do Senhor. Eu preciso ser achado do Senhor. Essa é a proposta, querido. Você no sobrenatural, talvez você receba um toque essa noite. Quem é que Deus vai achar que vai perseguir 1000? É a fonte, querido. Eu abro mão de tudo que sou, servir meu Senhor. Eu abro mão se faça na presença dele. Decida. Eu quero desafiar você a se envolver na fonte, a colocar as suas mãos nas águas, na sua boca, e começar a beber, a se alimentar dele.
a depender dEle. Talvez nesse momento Ele está selando o teu ministério, o teu chamado. Talvez Ele queira te dar a primeira experiência sobrenatural, e eu quero pedir a Ele agora que comece a preparar a água do céu. Deixa eu falar para Ele. Pega o para mim aí. Eu quero pedir ao Senhor que uma tromba d'água caia sobre a tua vida. Que uma tromba d'água caia sobre a tua vida. Que você esteja, como falou Emerson, as câmaras do templo, e o templo é maior dentro do que fora. Existe um rio, como diz o Senhor para aquela mulher. E eu peço a Ele agora que comece a largar esse canal de glória sobre a tua vida. Mais. Seja transformado no propósito dEle. No mundo espiritual, e comece a rasgar os seus projetos próprios. Talvez essa seja a atitude mais radical na sua vida hoje. Fale para Ele assim, ó, tudo que eu construí com as minhas mãos, com as minhas motivações, eu quero que o Senhor quebre. Eu quero que as suas mãos façam. Então eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão. Diga comigo, eu estou abrindo mão de tudo que é humano, de tudo aquilo que eu construí. A sua mão direita e com a sua mão esquerda, e no mundo espiritual, rasgue isso. E só para quem tem coragem, isso é sério, queridos. Rasgue, é a primeira atitude radical. E deixa Ele escrever agora o que Ele quer sobre a tua vida. Vai.